Sermão à lembrança de Cristo. Sermão entregue na noite de sábado, 7 de janeiro de 1855, pelo reverendo Charles Spurgeon. Faça isso em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24. Parece então que os cristãos podem se esquecer de Cristo. O texto implica a possibilidade de esquecimento daquele a quem a gratidão e o afeto deveriam obrigar a lembrar. Não haveria necessidade dessa exortação amorosa se não houvesse uma suposição de medo de que nossas memórias pudessem ser traiçoeiras e nossa lembrança superficial em seu caráter ou mudança em sua natureza. Tampouco é uma mera suposição. É, infelizmente, muito bem confirmada em nossa experiência, não como uma possibilidade, mas como um fato lamentável. À primeira vista, parece um crime grosseiro demais para ser atribuído a homens convertidos. Parece quase impossível que aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro moribundo se esqueçam de seu Redentor, que aqueles que foram amados com amor eterno pelo eterno Filho de Deus se esqueçam desse Filho. Mas, se surpreendente para o ouvido, é infelizmente muito aparente para o olho, para nos permitir negar o fato. Esqueça aquele que nunca nos esqueceu. Esqueça aquele que derramou seu sangue por nossos pecados. Esqueça aquele que nos amou até a morte. Pode ser possível? Sim, não só é possível, mas a consciência confessa que é uma falha muito triste de todos nós, que podemos nos lembrar de qualquer coisa, exceto Cristo. O objeto que devemos tornar o monarca de nossos corações é exatamente o que estamos mais inclinados a esquecer. Onde alguém pensaria que a memória permaneceria e a desatenção seria um intruso desconhecido? Esse é o próprio local que é profanado pelos pés do esquecimento e o lugar onde a memória raramente aparece. Apelo à consciência de cada cristão aqui. Você pode negar a verdade do que eu digo? Vocês não se encontram esquecidos de Jesus? Alguma criatura rouba seu coração e você não se importa com aquele em quem sua afeição deveria estar. Alguns negócios terrenos absorvem sua atenção quando você deveria ter seus olhos fixos na cruz. É o incessante rodar de mundo, o barulho constante de terra que afasta a alma de Cristo. Oh, meus amigos, não é tristemente verdade que podemos nos lembrar de qualquer coisa menos de Cristo e não esquecer nada tão facilmente quanto aquele de quem devemos nos lembrar? Enquanto a memória preserva uma erva daninha envenenada, ela permite que a rosa de Saron murche. A causa disso é muito aparente. Reside em um ou dois fatos. Nós nos esquecemos de Cristo porque pessoas regeneradas como realmente somos, ainda assim a corrupção e a morte permanecem até mesmo no regenerado. Nós o esquecemos porque carregamos conosco o velho Adão do pecado e da morte. Se fôssemos criaturas puramente recém-nascidas, nunca esqueceríamos o nome daquele a quem amamos. Se fôssemos seres totalmente regenerados, deveríamos sentar e meditar sobre o que o nosso Salvador fez e sofreu. Tudo o que Ele é, tudo o que Ele gloriosamente prometeu realizar, e nunca nossas afeições errantes se desviariam, mas centradas, pregadas, fixadas eternamente em um objetivo. Devemos contemplar continuamente a morte
e os sofrimentos de nosso Senhor. Mas, infelizmente, temos um verme no coração, uma casa de pestilência, um cemitério dentro, luxúrias, imaginações vis e fortes paixões malignas que, como poços de água venenosa, enviam continuamente correntes de impureza. Eu tenho um coração que Deus sabe, eu gostaria de poder arrancar do meu corpo e arremessar a uma distância infinita. Uma alma que é uma gaiola de pássaros impuros, um covil de criaturas repugnantes, onde dragões assombram e corujas se reúnem. Onde todas as bestas malignas de mau agouro habita. Um coração vil demais para ter um paralelo. Enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Esta é a razão pela qual me esqueço de Cristo. Essa também não é a única causa. Suspeito que também esteja em outro lugar. Esquecemos de Cristo porque há tantas outras coisas ao nosso redor para atrair nossa atenção. Mas você diz, eles não deveriam fazer isso, porque embora estejam ao nosso redor, eles não são nada em comparação com Jesus Cristo. Embora estejam em terrível proximidade com nossos corações, o que eles são comparado a Cristo? Mas vocês sabem, queridos amigos, que a proximidade de um objeto tem um efeito muito grande sobre seu poder. O Sol é muitas vezes maior do que a Lua, mas a Lua tem uma influência maior sobre as marés do oceano do que o Sol, simplesmente porque está mais próxima e tem maior poder de atração. Assim descubro que um pequeno verme rastejante da terra tem mais efeito sobre minha alma do que o glorioso Cristo no céu. Um punhado de terra dourada, uma lufada de fama, um grito de aplauso, um negócio próspero, minha casa, meu lar, me afetará mais do que todas as glórias do mundo superior, sim, do que a própria visão beatífica, simplesmente porque a terra está perto e o céu está longe. Feliz dia quando serei levado nas asas dos anjos para morar para sempre perto do meu Senhor, para me aquecer ao sol de seu sorriso e me perder no brilho inefável de seu adorável semblante. Vemos então a causa do esquecimento. Vamos orar por causa disso. Fiquemos tristes por negligenciarmos tanto nosso Senhor. E agora vamos atender a sua palavra. Faça isso em memória de mim. Esperando que seus sons solenes possam afastar o demônio da ingratidão vil, falaremos antes de tudo sobre o abençoado objeto da memória. Em segundo lugar, sobre as vantagens de se lembrar desta pessoa. Em terceiro lugar, a ajuda graciosa para a nossa memória. Faça isso em memória de mim. E em quarto lugar, o comando gentil. Faça isso em memória de mim. Que o Espírito Santo abra os meus lábios e os seus corações para que possamos receber bênçãos. Em primeiro lugar, falaremos do glorioso e precioso objeto de memória. Fazei isso em memória de mim. Os cristãos têm muitos tesouros para guardar no armário da memória. Eles devem se lembrar de sua eleição, escolhidos por Deus antes do início dos tempos. Eles devem estar atentos à sua extração, pois foram retirados do barro lamacento, escavados na cova horrível. Eles devem se lembrar de seu chamado eficaz, pois foram chamados por Deus e resgatados pelo poder do Espírito Santo. Eles devem se lembrar de suas libertações especiais. Tudo que foi feito por eles e todas as misericórdias concedidas a eles. Mas há alguém
que eles devem embalsamar em suas almas com as especiarias mais caras. Alguém que, acima de todos os outros dons de Deus, merece ser lembrado perpetuamente. Uma eu disse, pois não quero dizer um ato, não quero dizer uma ação, mas é uma pessoa cujo retrato eu emolduraria em ouro e penduraria no camarote da alma. Eu gostaria que vocês estudassem com seriedade todos os efeitos do Messias Conquistador. Gostaria que você se familiarizasse com a vida de nosso amado. Mas, não se esqueça de sua pessoa, pois o texto diz, faça isso em memória de mim. É a pessoa gloriosa de Cristo que deve ser o objeto de nossa lembrança. É sua imagem que deve ser consagrada em todo o templo do Espírito Santo. Mas alguns dirão, como poderemos nos lembrar da pessoa de Cristo quando nunca a vimos? Não podemos dizer qual era a forma peculiar do seu rosto. Acreditamos que seu semblante seja mais justo do que de qualquer outro homem. Embora pela dor e pelo sofrimento mais manchado, mas como não o vimos, não podemos nos lembrar dele. Nunca vimos seus pés enquanto eles trilhavam as jornadas de sua misericórdia. Nunca vimos suas mãos enquanto ele as estendia cheias de benignidade. Não podemos nos lembrar da maravilhosa entonação de sua língua, quando, em mais do que seráfica eloquência, ele impressionou a multidão e acorrentou seus ouvidos a ele. Não poderíamos imaginar o doce sorriso que sempre pairou em seus lábios, nem aquela terrível carraca com a qual ele distribuiu anátemas contra os fariseus. Não podemos nos lembrar dele em seus sofrimentos e agonias, porque nunca o vimos. Bem, amado, suponho que seja verdade que você não consegue se lembrar da aparência visível, pois você não nasceu então. Mas você não sabe que até mesmo o apóstolo disse, embora ele tivesse conhecido Cristo segundo a carne, contudo, dali em diante, segundo a carne, ele não conheceria mais a Cristo. A aparência natural, a raça, a descendência, a pobreza, as vestes humildes, não era nada na avaliação do apóstolo de seu Senhor glorificado. E assim, embora você não o conheça segundo a carne, você pode conhecê-lo segundo o Espírito. Desta maneira, você pode se lembrar de Jesus agora, tanto quanto Pedro, ou Paulo, ou João, ou Tiago, ou qualquer um daqueles favorecidos que uma vez seguiram seus passos, andaram lado a lado com ele, ou colocaram suas cabeças em seu peito. A memória aniquila a distância e pula o tempo e pode contemplar o Senhor. Embora ele seja exaltado em glória, gastemos 5 minutos lembrando de Jesus. Lembremos-nos dele em seu batismo. Ao descer nas águas do Jordão, ouviu-se uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Contemple-o saindo, pingando da corrente. Certamente, a água consciente deve ter coroado por conter seu Deus. Ele dormiu em suas ondas por um momento, para consagrar a tumba do batismo, na qual aqueles que morreram com Cristo são sepultados com ele. Lembremos-nos dele no deserto, para onde ele foi direto de sua imersão. Muitas vezes pensei naquela cena do deserto, quando Cristo, cansado e esgotado, sentou-se, talvez sobre as raízes retorcidas de alguma velha árvore. 40 dias havia ele jejuado. Ele estava faminto quando no extremo de sua fraqueza veio o espírito maligno.
Talvez ele tenha velado sua realeza demoníaca na forma de algum peregrino idoso e, pegando uma pedra, disse: peregrino cansado, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Acho que o vejo com seu sorriso astuto e seu olhar malicioso, enquanto segurava a pedra e dizia: blasfemo-se. Se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se torne uma refeição para mim e tu, porque ambos temos fome, e será um ato de misericórdia. Podes fazê-lo facilmente. Fala a palavra e será como o pão do céu. Nós nos alimentaremos dele, e você e eu seremos amigos para sempre. Mas Jesus disse, e quão docemente ele disse: nem só de pão viverá o homem. Oh, quão maravilhosamente Cristo lutou contra o tentador. Nunca houve uma batalha como essa. Foi um duelo corpo a corpo, um combate de uma só mão, quando o leão campeão da cova e o poderoso leão da tribo de Judá lutaram juntos. Visão esplêndida. Anjos ficaram ao redor para contemplar o espetáculo, assim como os homens antigos se sentavam para ver o torneio de guerreiros notáveis. Lá, Satanás reuniu sua força. Aqui, Apolion concentrou todo o seu poder satânico, para que nessa luta gigante ele pudesse derrubar a semente da mulher. Mas Jesus foi mais do que páreo para ele. Na luta, ele deu-lhe uma queda mortal e saiu mais do que vencedor, Cordeiro de Deus. Eu me lembrei de seus esforços no deserto. Na próxima vez que eu lutar com Satanás, da próxima vez que tiver um conflito com o rugido de diabos, olharei para aquele que venceu de uma vez por todas e quebrou a cabeça do dragão com seus golpes poderosos. Além disso, eu imploro que você se lembre dele em todas as suas tentações diárias e provações de hora em hora, naquela luta ao longo da vida pela qual ele passou. Oh, que grande tragédia foi a morte de Cristo! E sua vida também? Iniciado como uma canção, fechou com um grito: está terminado. Começou numa manjedoura e terminou numa cruz. Mas, o triste intervalo entre ele, as imagens negras da perseguição, quando seus amigos o abominaram, quando seus inimigos o olharam com cara feia enquanto ele passava pelas ruas, quando ele ouviu o silvio de calúnias e foi mordido pelo dente imundo da inveja, quando a calúnia disse que ele tinha um demônio e estava louco, que ele era um homem bêbado e um bebedor de vinho, e quando sua alma justa estava irritada com os caminhos dos ímpios. Filho de Deus, devo lembrar-me de ti, não posso deixar de me lembrar de você. Quando penso naqueles anos de labuta e problemas que você viveu por minha causa, mas você conhece meu tema escolhido, o lugar onde posso sempre me lembrar melhor de Cristo. É um jardim sombreado cheio de oliveiras. Aquele lugar! Eu gostaria de ter eloquência para poder levá-lo até lá. Se o Espírito nos levasse e nos colocasse perto das montanhas de Jerusalém, eu diria: veja, lá corre o riacho de Cedron, pelo qual o próprio rei passou. E lá você vê as oliveiras. Possivelmente, aos pés daquela oliveira, estavam os 3 discípulos quando dormiam. E ali? Ali vejo gotas de sangue. Fique aqui, minha alma, um momento. Essas gotas de sangue, você as vê? Observe-os. Eles não são o sangue de feridas,
Eles são o sangue de um homem cujo corpo não foi ferido. Ó minha alma, imagine-o quando ele se ajoelhou em agonia e suor. Suor porque ele lutou com Deus, suor porque ele agonizou com seu pai. Meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ó Getsêmani, suas sombras são profundamente solenes para minha alma. Mas aquelas gotas de sangue certamente é o clímax do cúmulo da miséria. É o último dos poderosos atos deste maravilhoso sacrifício. O amor pode ir mais fundo do que isso? Pode se rebaixar a maiores atos de misericórdia? Se eu fosse eloquente, daria uma língua a cada gota de sangue que existe, para que seus corações se rebelassem contra sua languidez e frieza, e falasse com fervorosa e ardente lembrança de Jesus. E agora, adeus, Getsêmani. Mas eu o levarei a outro lugar, onde você ainda verá o homem de dores. Vou levá-lo ao salão de Pilatos e deixá-lo vê-lo, suportar as zombarias de soldados cruéis, os golpes de luvas de cota de malha, os golpes de punhos cerrados, a vergonha, a cusparada, o puxão de cabelo, as bofetadas cruéis. Você não pode imaginar o rei dos mártires despojado de suas vestes, exposto ao olhar de homens demoníacos. Você não vê a coroa sobre suas têmporas, cada espinho agindo como uma lanceta para perfurar a sua cabeça? Você não notou seus ombros dilacerados e ossos brancos saindo da carne sangrando? Filho do homem, vejo-te açoitado e flagelado com varas e chicotes. Como posso, doravante, deixar de me lembrar de ti? Minha memória seria mais traiçoeira do que Pilatos, se ela nunca gritasse: Esse homo, eis o homem. Agora termine a cena de aflição com uma visão do Calvário. Pense nas mãos perfuradas e no lado sangrando. Pense no sol escaldante e depois em toda a escuridão. Lembre-se da febre escaldante e da terrível sede. Pense no grito de morte: está consumado, e dos gemidos que foram seu prelúdio. Este é o objeto da memória. Nunca nos esqueçamos de Cristo. Rogo-vos pelo amor de Jesus, que Ele ocupe o primeiro lugar em vossas memórias. Não deixe a pérola de grande valor cair de sua mão descuidada no oceano escuro do esquecimento. Não posso, no entanto, deixar de dizer uma coisa antes de deixar esta cabeça. Ou seja, há alguns de vocês que podem muito bem levar adiante o que eu disse, porque vocês o leram muitas vezes e ouviram antes, mas ainda assim não podem lembrar-se espiritualmente de qualquer coisa sobre Cristo, porque você nunca o teve manifestado a você. E o que nunca soubemos, não podemos lembrar. Graças a Deus, não falo a todos vocês, pois neste lugar há um bom remanescente de acordo com a eleição da graça. E para eles eu me volto. Talvez eu possa lhe contar sobre algum velho celeiro, cerca viva ou chalé, ou se você já morou em Londres, sobre algum sótão, ou alguma viela ou rua escura onde você se encontrou com Cristo pela primeira vez, ou alguma capela na qual você se perdeu e pôde dizer: graças a Deus posso me lembrar do assento onde Ele se encontrou comigo pela primeira vez e falou
os sussurros de amor à minha alma e me disse que havia me comprado. Cuidado com o lugar, o terreno onde Jesus te encontrou. Sim, eu adoraria construir um templo no local e erguer algum monumento ali, onde Jeová, Jesus, primeiro falou à minha alma e se manifestou a mim. Mas ele se revelou a você mais de uma vez, não foi? E você pode se lembrar de dezenas de lugares onde o Senhor apareceu a você no passado, dizendo: eis que eu te amei com um amor eterno. Se todos vocês não conseguem se lembrar de tais coisas, há alguns de vocês que podem, e tenho certeza de que me entenderão quando eu disser: venha e faça isso em memória de Cristo, em memória de todas as suas amorosas visitas, de suas doces palavras de cortejo, de seus sorrisos cativantes sobre vocês, de tudo o que ele disse e comunicou às suas almas. Lembre-se de todas essas coisas esta noite, se for possível, para a memória reunir o poderoso agregado da graça. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueça de todos os seus benefícios. Tendo falado sobre o abençoado objeto de nossa memória, dizemos em segundo lugar um pouco sobre os benefícios a serem derivados de uma amorosa lembrança de Cristo. O amor nunca diz cui bono? O amor nunca pergunta que benefício obterá do amor. O amor, por sua própria natureza, é uma coisa altruísta. Ele ama pelo bem da criatura que ama e por nada mais. O cristão não precisa de argumentos para fazê-lo amar a Cristo. Assim como uma mãe não precisa de argumentos para fazê-la amar seu filho. Ela faz isso porque é da natureza dela fazer isso. A criatura recém-nascida deve amar a Cristo, não pode evitar. Quem pode resistir aos encantos incomparáveis de Jesus Cristo? O mais belo de 10.000 belos, o mais adorável de 10.000 amores. Quem pode recusar adorar o príncipe da perfeição, o espelho da beleza, o majestoso Filho de Deus? Mas, no entanto, pode ser útil para nós observar as vantagens de lembrar de Cristo, pois não são poucas nem pequenas. E, primeiro, a lembrança de Jesus tenderá a lhe dar esperança quando você estiver sobre o peso de seus pecados. Observemos alguns personagens aqui esta noite. Aí entra uma pobre criatura. Olhe para ele. Ele se negligenciou neste último mês. Parece que mal comeu o pão de cada dia. Qual é o seu problema? Diz ele, tenho estado sobre um sentimento de culpa. Tenho me lamentado repetidas vezes porque temo que nunca possa ser perdoado. Uma vez pensei que era bom, mas tenho lido na Bíblia e descobri que meu coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Lama. Certamente não há esperança para mim. Sinto que não mereço misericórdia. Parece-me que Deus deve me destruir, pois Ele declarou: a alma que pecar, essa morrerá. E devo morrer, devo ser condenado, pois sei que quebrei a lei de Deus. Como você vai confortar um homem assim? Que palavras suaves você pronunciará para lhe dar paz? Eu sei. Direi a ele para se lembrar de Cristo. Direi a ele que existe alguém que pagou a poderosa dívida da miséria. Sim, eu vou te dizer, bêbado, blasfemador, o que quer que você tenha sido, eu vou te dizer que há alguém que fez uma expiação completa por você. Se você apenas acreditar nele, você está seguro para sempre. Lembre-se dele, sua pobre criatura moribunda e sem esperança.
e você será levado a cantar de alegria e alegria. Veja, o homem acredita e em êxtase exclama: venham todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que Ele fez por minha alma. Diga aos pecadores, diga, eu estou fora do inferno, aleluia! Deus apagou meus pecados como uma nuvem espessa. Esse é um benefício derivado da lembrança de Cristo. Isso nos dá esperança sobre um senso de pecado e nos diz que ainda há misericórdia. Agora devo ter outro personagem. E o que ele diz? Não aguento mais, tenho sido perseguido e maltratado porque amo a Cristo. Sou escarnecido, ridicularizado e desprezado. Tanto suportar, mas realmente não consigo. Um homem será um homem. Pise em um verme e ele se voltará contra você. Minha paciência me falha completamente. Estou em uma posição tão peculiar que não adianta me aconselhar a ter paciência, pois a paciência eu não posso ter. Meus inimigos estão me caluniando e não sei o que fazer. O que diremos a esse pobre homem? Como devemos dar-lhe paciência? O que devemos pregar a ele? Você ouviu o que ele tem a dizer sobre si mesmo? Como devemos consolá-lo nesta grande provação? Se sofremos o mesmo, o que desejaríamos que algum amigo nos dissesse? Devemos dizer a ele que outras pessoas suportaram tanto? Ele dirá: consoladores miseráveis são todos vocês. Não, eu direi a ele: irmão, você é perseguido, mas lembre-se das palavras de Jesus Cristo, como ele nos falou e disse: regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meu irmão, pense naquele que, quando morreu, orou por todos os seus assassinos e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tudo que você tem de suportar não é nada comparado com os seus poderosos sofrimentos. Tenha coragem, enfrente novamente como um homem. Nunca diga morra, não deixe sua paciência acabar. Tome sua cruz diariamente e siga a Cristo. Deixe-o ser o seu lema, coloque-o diante de seus olhos. E agora, recebendo isso, ouça o que o homem vai dizer. Ele diz imediatamente: salve perseguição, bem-vinda vergonha. A desgraça por Jesus será minha maior honra, e o desprezo será minha maior glória. Agora, pelo amor que leva o seu nome, o que foi meu ganho, conto minha perda. Derramo o desprezo sobre toda a minha vergonha e prego minha glória em sua cruz. Há outro efeito, você vê, de lembrar de Cristo. Tende a nos dar paciência sobre perseguição. É um cinto para fortalecer os lombos, para que a nossa fé possa durar até o fim. Queridos amigos, eu deveria ocupar muito o seu tempo se fosse para os vários benefícios. Por isso vou apenas atropelar uma ou duas bênçãos a serem recebidas. Isso nos dará força na tentação. Eu acredito que há horas com todo homem quando ele tem uma temporada de terrível tentação. Nunca houve um navio que vivesse nas grandes profundezas, mas às vezes tem que lutar contra uma tempestade. Lá está ela, a pobre barca, balançando para cima e para baixo nas ondas furiosas. Veja como eles a jogam de onda em onda, todos a jogam para o meio do céu. Os ventos riem dela com desprezo. O velho oceano pega o navio em seus dedos, pingando e
o sacode para frente e para trás. Como os marinheiros gritam de medo. Você sabe como pode colocar óleo sobre as águas e tudo ficará quieto? Sim, uma palavra potente deve fazê-lo. Que Jesus venha, que o pobre coração se lembre de Jesus e com firmeza então o navio navegará, pois Cristo tem o leme. Os ventos não soprarão mais, pois Cristo os ordenará fechar suas poderosas bocas e nunca mais perturbar seu filho. Não há nada que possa lhe dar força na tentação e ajudá-lo a enfrentar a tempestade, como o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Então, novamente, que conforto isso lhe dará em uma cama de doente? O nome de Cristo. Isso o ajudará a ser paciente com aqueles que esperam por você e a suportar os sofrimentos que você deve suportar. Sim, será assim com você, que você terá mais esperança na doença do que na saúde e encontrará uma doçura abençoada na amargura do fel. Em vez de sentir vinagre em sua boca através de seu problema, você encontrará mel como doçura. Em meio a todas as provações e problemas que Deus coloca sobre você, porque Ele dá canções à noite, mas só para fechar as vantagens de se lembrar de Cristo. Você sabe onde terá o maior benefício? Você conhece o lugar onde principalmente se alegrará por ter pensado nele? Eu o levarei até ele. Silêncio, silêncio. Você está subindo para um quarto solitário. As cortinas caem. Alguém está lá chorando. As crianças estão ao redor da cama e os amigos estão lá. Vê aquele homem mentindo? Isso é você mesmo. Olhe para ele. Seus olhos são seus olhos. Suas mãos são suas mãos. Isso é você mesmo. Você estará lá em breve. Cara, isso é você mesmo. Você vê? É uma foto sua. Esses são os seus olhos que logo se fecharão na morte, suas mãos que ficarão rígidas e imóveis, seus lábios que ficarão secos e ressecados, entre os quais colocarão gotas de água. Essas são suas palavras que congelam no ar e caem tão lentamente de seus lábios moribundos. Eu me pergunto se você será capaz de se lembrar de Cristo lá. Se você não fizer isso, eu vou imaginar você. Veja aquele homem em pé na cama. Veja seus olhos saltando das órbitas. Seus amigos estão todos alarmados. Eles perguntam o que ele vê. Ele reprime a emoção, diz que não vê nada. Eles sabem que há algo diante de seus olhos. Ele começa de novo: bom Deus, o que é isso que vejo? Pareço ver? O que é isso? Ah, um suspiro, a alma se foi, o corpo está lá. O que ele viu? Ele viu um trono flamejante de julgamento. Ele viu Deus sobre ela, com seu cetro. Ele viu livros abertos, contemplou o trono de Deus e viu um mensageiro brandindo uma espada no ar para derrubá-lo. Cara, isso é você mesmo. Lá você estará em breve. Essa imagem é o seu próprio retrato. Eu fotografei você para a vida. Olhe para ele. É aí que você estará dentro de alguns anos. Sim, dentro de alguns dias. Mas se você pode se lembrar de Cristo, devo lhe dizer o que você fará. Você vai sorrir no meio dos problemas. Deixe-me imaginar um homem assim. Eles colocam travesseiros atrás dele, ele se senta na cama e pega a mão de seu ente querido e diz: adeus, não chore por mim, o bom Deus enxugará todas as lágrimas de todos os olhos. Aqueles ao redor são endereçados. Prepare-se para encontrar seu Deus e siga-me para a terra da bem-aventurança.
Agora ele colocou sua casa em ordem, tudo pronto. Contemple-o como o bom e velho Jacó, apoiado em seu cajado, prestes a morrer. Veja como seus olhos brilham, ele bate palmas, ele se reúne para ouvir o que ele tem a dizer. E ele sussurra: vitória! E reunindo um pouco mais de força, ele grita: vitória! E finalmente, com seu suspiro final: vitória! Por aquele que nos amou. E ele morre. Este é um dos grandes benefícios derivados da lembrança de Cristo. Ser capaz de enfrentar a morte com serenidade abençoada. Chegamos agora à terceira parte de nossa meditação, que é um doce auxílio para a memória. Nas escolas usamos alguns certos livros chamados auxílios para a memória. Tenho certeza de que eles me deixaram mais perplexo do que me ajudaram. A utilidade deles era equivalente à de um feixe de bastões sob o braço de um viajante. É verdade que ele poderia usá-los um a um para caminhar, mas enquanto isso, carregava uma série de outros de que nunca precisaria. Mas nosso Salvador era mais sábio do que todos os nossos professores. E seus recordadores são verdadeiros e reais auxílios para a memória. Suas fichas de amor têm uma linguagem inconfundível e atraem docemente nossa atenção. Eis todo o mistério da Sagrada Eucaristia. É o pão e o vinho que são emblemas vivos do corpo e do sangue de Jesus. O poder de excitar a lembrança consiste no apelo feito aos sentidos. Aqui, o olho, a mão e a boca encontram trabalho alegre. Prova-se o pão e, penetrando nele, atua sobre o sentido do paladar, que é um dos mais poderosos. O vinho é bebido. O ato é palpável. Sabemos que estamos bebendo e assim os sentidos, que costumam ser obstruções à alma, tornam-se asas para erguer a mente em contemplação novamente. Grande parte desta influência, desta ordenança, é encontrada em sua simplicidade. Quão maravilhosamente simples é a cerimônia, pão partido e vinho derramado. Não há como chamar aquela coisa de cálice, aquela coisa de patena e aquela de hóstia. Aqui não há nada para sobrecarregar a memória. Aqui está o simples pão e vinho. Não deve ter memória nenhuma aquele que não consegue lembrar que comeu pão e bebeu vinho. Observe novamente a poderosa prenhez desses signos, como eles são cheios de significado. Pão partido. Assim foi o seu Salvador partido. Pão para ser comido. Então, sua carne é realmente carne, vinho derramado, o suco de uva prensado. Assim foi seu Salvador esmagado sobre o pé da justiça divina. Seu sangue é seu vinho mais doce, vinho para alegrar seu coração. Assim como o sangue de Jesus, vinho para fortalecer e revigorar você, assim como o sangue do poderoso sacrifício. Façam desse pão e vinho para suas almas esta noite uma doce e abençoada ajuda de lembranças daquele querido homem que uma vez morreu no Calvário, como o cordeirinho. Você agora deve comer o pão de seu mestre e beber de seu cálice. Lembre-se da mão que o alimenta, mas antes que você possa se lembrar bem de Cristo, aqui você deve pedir a ajuda do Espírito Santo. Acredito que deve haver uma preparação antes da ceia do Senhor. Eu não acredito na preparação da senhora Thurgood,
que passou uma semana se preparando e depois, descobrindo que não era domingo de ordenança, ela disse que havia perdido a semana toda. Não acredito nesse tipo de preparação, mas acredito em uma preparação sagrada para a ceia do Senhor. Quando podemos, em um sábado, se possível, passar uma hora em silenciosa meditação sobre Cristo e a paixão de Jesus. Quando, especialmente na tarde de sábado, podemos sentar-nos com devoção e contemplá-lo, então essas cenas se tornam realidades e não zombarias como são para alguns. Temo muito que haja alguns de vocês que comerão pão esta noite e não pensarão em Cristo. Alguns de vocês que beberão o vinho e não pensarão em seu sangue. E hipócritas serão enquanto o fizerem. Prestem atenção a si mesmos. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe o quê? Condenação para si mesmo. Esta é uma palavra simples. Preste atenção no que você está fazendo. Não faça descuidadamente, pois de todas as coisas sagradas da terra é a mais solene. Ouvimos falar de alguns homens que se reuniram tirando sangue de seus braços e bebendo. Isso foi muito horrível, mas ao mesmo tempo muito solene. Aqui você deve beber o sangue das veias de Cristo e saborear a corrente que jorrou do seu próprio coração amoroso. Isso não é uma coisa solene? Alguém deveria brincar com isso? Ir à igreja e levá-lo por seispense? Para vir e se juntar a nós para obter caridade? Fora sobre ele! É uma terrível blasfêmia contra o Deus Todo-Poderoso, e entre os condenados no inferno estarão entre os mais amaldiçoados aqueles que ousaram assim zombar da santa ordenança de Deus. Esta é a lembrança de Cristo. Faça isso em memória de mim. Se você não pode fazer isso em memória de Cristo, eu imploro a você, como você ama a sua alma, não o faça de forma alguma. Regenere homem ou mulher, não entre na corte dos sacerdotes, para que o Deus de Israel não se ressinta de intrusão. E agora, para fechar, aqui está um doce comando. Faça isso em memória de mim. A quem se aplica este comando? Faça isso. É importante responder esta pergunta. Isso faz. A quem se destinam? Você que põe sua confiança em mim, fazer isto em memória de mim. Bem, agora você deve supor que Cristo está falando com você esta noite. E Ele diz: fazei isto em memória de mim. Cristo te observa na porta. Alguns de vocês vão para casa e Cristo diz: eu pensei ter dito, fazei isto em memória de mim. Alguns de vocês mantêm seus assentos como espectadores. Cristo se senta com você e diz: eu pensei ter dito, fazei isso em memória de mim. Senhor, eu sei que disseste. Então você me ama? Sim, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Você sabe que eu te amo. Mas eu digo: desça lá, coma aquele pão, beba aquele vinho. Eu não gosto disso, Senhor. Eu teria que ser batizado, me filiar àquela igreja, e tenho medo de pegar um resfriado ou ser olhado. Tenho medo de ir à igreja, pois acho que eles fariam algumas perguntas que eu não saberia responder. O que diz Cristo? É só isso que você me ama? Esse é todo o seu afeto para com seu Senhor? Quão frio para mim, seu Salvador! Se eu não te amasse mais do que isso, você estaria no inferno. Se essa fosse toda a extensão da minha afeição,
não teria morrido por você. Grande amor suportou grandes agonias, e essa é toda a sua gratidão a mim. Alguns de vocês não estão envergonhados depois disso? Você não diz em seu coração: isso é realmente errado? Cristo diz: faça isso em memória de mim. E você não tem vergonha de ficar longe? Faça um convite gratuito a todos os que amam a Jesus para virem a esta mesa. Rogo-vos que não negueis a vós mesmos o privilégio, recusando-vos a unir à igreja. Se você ainda vive negligenciando pecaminosamente esta ordenança, deixe-me lembrá-lo de que Cristo disse: qualquer que se envergonhar de mim nesta geração, dele eu me envergonharei quando eu vier na glória de meu Pai. Ó soldado da cruz, não faça parte do covarde. E para não induzi-lo a nenhum erro, devo apenas acrescentar uma coisa e pronto. Quando falo de você tomar a ordenança da ceia do Senhor, não imagine que desejo que você suponha por um momento que haja algo salvador nisso. Alguns dizem que a ordenança do batismo não é essencial, assim como a ordenança da ceia do Senhor não é essencial, se olharmos para ela à luz da salvação. Seja salvo comendo um pedaço de pão. Absurdo, estúpido. Estúpido, absurdo. Seja salvo bebendo uma gota de vinho. Ora, é muito absurdo para o senso comum admitir qualquer discussão. Você sabe que é o sangue de Jesus Cristo e o mérito de suas agonias, é a compra de seus sofrimentos, é o que Ele fez, o único que pode nos salvar. Aventure-se nele, aventure-se totalmente, e então você será salvo. Ouve você, pobre pecador convicto, o caminho da salvação? Se eu o encontrar no outro mundo, talvez você possa me dizer: passei uma noite, Senhor, ouvindo você, e nunca você me disse o caminho para o céu. Bem, você deve ouvi-lo. Creia no Senhor Jesus Cristo, confie em seu nome, encontre refúgio em sua cruz, confie no poder do seu Espírito, confie em sua justiça, e você será salvo, além da vingança da lei ou do poder do inferno. Mas confie em suas próprias obras, e você estará perdido, tão certo quanto está vivo. Agora, ó sempre glorioso Filho de Deus, nos aproximamos de sua mesa para banquetear-nos com as iguarias da graça. Permita que cada um de nós, confiando em seu Espírito, exclame nas palavras de um de seus próprios poetas: lembre-te de ti e de todas as tuas dores. E todo o teu amor por mim, sim, enquanto restar um pulso ou respiração, eu me lembrarei de ti. E quando esses lábios, falhando-os, ficarem mudos, e o pensamento e a memória fogem, quando vieres ao teu reino, Jesus, lembra-te de mim.